Oiê, peixes do meu coração! Como foi o dia de vocês? Não vou pedir para vocês me contar, porque vocês não me contam, né? Vocês são os melhores inscritos de todos os canais. São tipo anjos mesmo, né? Porque vocês não reclamam, vocês não insultam. Eu já vi em outros canais pessoas insultando muito. Vocês não fazem isso, vocês são bem legais comigo. Embora nós tenhamos o vídeo mais assistido do canal desde a sua criação até hoje é mais assistido, nós temos o vídeo que tem mais críticas, que é o Fata Morgana. Muita gente reclamando de que ou a tradução é ruim, ou eu transformei a ideia da música em algo espiritualista através das imagens que eu usei para fazer o videoclipe. O que eles não sabiam, essas pessoas que reclamaram, eu acho que eu não contei para ninguém, né? Passaram a saber quando eu respondi esses comentários. A tradução que eu tenho de Fata Morgana, que por sinal foi a primeira tradução da música que surgiu na internet, para quem não sabia, ela veio diretamente de um senhor árabe, avô de uma amiga minha, árabe. Ele traduziu a música para mim. Lembro que ele me mandou um pequeno recadinho dizendo: não faz muito sentido para mim a ideia dessa música, mas, pelo que eu entendo, ela está dizendo isso, segundo a tradução. E o que ela está dizendo é realmente uma mensagem espiritualista. Por isso o videoclipe foi feito com uma mensagem espiritualista ali bem de acordo com as filosofias orientais, né? Mesmo assim, continuam aparecendo pessoas reclamando, mas tá tudo bem. Reclamações. Reclamações, umas reclamações. Faz uns 3 dias que eu estou observando muitas pessoas reclamando o tempo todo. O tempo que elas ficam na internet, que é praticamente o dia inteiro, elas estão reclamando de alguma coisa. Não reclamando mesmo, literalmente. Elas não estão expressando opinião a respeito de alguma coisa. Elas não estão inconformadas com algum evento. Elas estão reclamando. Às vezes elas variam, deixam de reclamar e passam a criticar. E criticam o quê? Coisas que, na verdade, não são da conta de ninguém, né? Mas já que virou notícia, a notícia quis mostrar determinadas pessoas em situações estranhas, mas que para essas pessoas não são, né? Todo mundo critica, né? É aquela coisa. Uma pessoa vira notícia, ela tem que ser alvo de críticas, né? Parece que é uma coisa assim,
Então, está se reclamando, está se criticando. E ali no Twitter, X é um reduto de gente reclamando. Ali praticamente virou uma fossa, porque as pessoas reclamam o tempo todo. Elas regurgitam o tempo todo, elas criticam o tempo todo. Sem falar nos fofoceiros. Eu acho legal os grupos que assistem reality shows. Eles são mais aquilo de entretenimento do que outros grupos. Eu me divirto lendo o que eles pensam a respeito de reality, entusiasmo, eles criam estratégias, né, para votos, mantém alguém, tira outra pessoa, né? Essas coisas de reality. Não assisto reality. Não assisto reality, nem novela. Agora, noticiário também não assisto. Principalmente TV aberta. É porque eu tenho outras coisas para fazer, né, gente? É impressionante. Desde criança, eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar parada na frente da TV assistindo, absorvendo aquilo que a TV está me dando. Nunca. Meu pai ligava a TV, eu automaticamente passava a mão no meu caderno de desenho, no meu estojo, sentava na frente da TV, no chão, a TV ficava mais em cima, e eu começava a desenhar ao som da TV. Eu não estava prestando atenção no que a TV dizia. Era uma mania que eu tinha, não sei porquê, mas era automático. Meu pai ficava às vezes meio. Achava estranho. E era. Hoje em dia, se eu for assistir uma série, um filme, eu vou assistir com os ouvidos, porque eu não consigo desperdiçar horas, o tempo da minha vida, a tarde da minha vida, parada na frente de uma televisão, observando, absorvendo algo que é, na maioria das vezes, fictício. Então, ou eu vou fazer um crochê, ou eu vou fazer um esboço, ou eu vou fazer alguma anotação sobre algo que eu tenho que fazer no outro dia, ou eu vou fazer algum artesanato, qualquer coisa. Mas eu não fico na frente de uma TV assim. Não fico. Eu estou reclamando? Não. Estou compartilhando para vocês uma das minhas esquisitices. A gente estava falando, na verdade, da questão da reclamação. O tema de hoje tinha alguma coisa a ver com isso. Mas como o meu dia foi bem, eu esqueci o que eu ia falar. Esqueci o tema do vídeo de hoje. Ficaria mais bonito não fazer vídeo nenhum? Talvez. Mas é para vocês verem que eu tenho real interesse em vir aqui. Afinal de contas, não sei como, eu tenho interesse do canal crescer. Eu tenho interesse de abrir o Seja Membro, apesar de que a
apenas 2 pessoas pediram isso. Tenho sim coisas para oferecer para membros, mas só para 2 como que o canal pode crescer? Não sei. Tem que tirar. O tema tinha alguma coisa a ver com essa coisa de ficar reclamando. Eu me incomodo, sabe? Quando eu me deparo assim com alguma publicação de alguém reclamando ou criticando alguma coisa e aparece aquele monte de comentário concordando com aquela publicação, só para bajular, só para. Nem acredita naquilo que está falando, mas para bajular, puxar o saco da pessoa que está fazendo a publicação, para ficar bem na fita, como se diz, né? Se juntam aquele fio enorme de reclamações e críticas. Eu vasculhei a minha vida, meu passado, e eu procurei algum momento em que eu tivesse ficado nesse estado, que eu considero assim, negativista, pessimista. Eu não encontrei. E eu sempre tive muitos motivos para reclamar, para dizer coisas horrorosas da vida, de viver, do mundo. Da sociedade a gente sempre vai ter, né? A sociedade é o que torna este planeta maravilhoso ser mal frequentado, né? A sociedade é a teia do sistema. Provavelmente era sobre isso que eu ia falar. O sistema é uma teia. Essa teia engloba política, religião, áreas que envolvem o coletivo, né? As pessoas se focam nessas coisas, obviamente que elas vão entrar num estado inconformista, porque a primeira que começa todo dia com reclamação e crítica é a grande mídia. E a grande mídia fala de todas as áreas da sociedade. Muitas pessoas acordam e a primeira coisa que elas vão fazer é o quê? Ver o que a mídia está noticiando, não informando. Elas já começam o dia cedo, claro. Só tem notícia ruim. Só tem notícia para desmotivar, para estressar, para roubar nossa esperança. E nisso, o cidadão, a cidadã já tem os seus problemas pessoais. Eu lembro até mais ou menos a 6ª série, nos livros de estudos sociais, moral e cívica, história.
Havia uma frase que toda vez que eu lia nos livros da escola, eu procurava enraizar para levar para a vida. A partir da sexta série, esta frase, esse conceito, que era um capítulo dos livros, parou de ser publicado. E dizia que a família é o núcleo da sociedade. O meu olho está até pulando. Assim, ó. Eu devia estar dormindo, na verdade. A família é o núcleo da sociedade. A partir da quinta série, nós estávamos tendo aula de quê? Ciências, mais ciências abrangendo física, química, as ciências que a gente, hoje em dia, elas estão mais fortes no ensino médio, né? Na minha época, o ensino fundamental era puxado a partir da quinta série. Ainda se percebia que o ginásio era o antigo ensino médio. A gente sentia quando mudava do primário para o ginásio. A sombra do antigo ensino fundamental e ensino médio ainda estava presente, porque o grau de dificuldade para aprender, a quantidade de matérias para se aprender eram muito maiores do que havia no primeiro. Então, quando eu vi essa frase, a família é o núcleo da sociedade, e as aulas de ciências, elas tinham um abrangimento, assim, abrangimento. Existe essa palavra, abrangimento? Agora existe. Abrangia todas as ciências. E eu era aficionada em química e biologia. Sério. Hoje eu sou humanas, né? De humanas. Mas na época eu tinha uma fissura, uma gana em química, biologia e física. Mas a química eu tinha um fascínio. Então, conforme as aulas de química e de física se falavam do macrocosmo, microcosmo, era como se eu conseguisse visualizar, eu compreendia muito bem. E ao ouvir a frase, a família é o núcleo da sociedade, eu conseguia visualizar isso muito bem também. Por quê? Porque quando a gente estudava sobre as células, ou sobre os átomos, eu tinha plena noção do que era um núcleo. Uma sociedade é o conjunto de várias famílias e de vários órgãos e instituições que servem estas famílias. Na minha época era isso que a gente aprendia. Hoje em dia não é o que temos. Parece que houve uma troca de valores, né? O conceito de a família é o núcleo da sociedade não considera
como as famílias devem ser formadas. Ela considera que não é uma, não é duas, são várias famílias formando uma sociedade. Famílias felizes e teremos uma sociedade absoluta. Se as famílias não forem felizes, a sociedade será um caos. O que nós vemos da nossa sociedade hoje, em todas as áreas, são um reflexo bem grandão de como estão as nossas famílias. Prova disso é que membros de famílias ficam na rede social reclamando, criticando, resmungando e até fazendo fofoca. Por quê? Eu acho muito engraçado quando alguém fala assim: ai, eu estou muito cansada. E ainda falta não sei quantas horas para acabar o expediente. Ai, como eu já trabalhei. Eu estou desde tal hora só correndo. Aí quando você faz uma pequena observação, da tal hora até aquele momento que a pessoa fez este comentário, ela fez várias e várias publicações e interagiu em vários comentários. Vocês estão me entendendo? Eu sugeri esses dias, numa das minhas postagens, que o pessoal assistisse Black Mirror. Hoje eu pedi para o meu filho assistir Black Mirror, para eles entenderem assim algumas coisas que eu falo quanto ao comportamento atual, tanto do indivíduo quanto do indivíduo no coletivo. A quantidade de pessoas reclamando, criticando ou desabafando, tipo, manifestando algum desconforto emocional, psicológico, a sociedade está doente. Consequentemente, as famílias estão doentes e os indivíduos estão doentes. E como é que alguém pode se curar no lugar onde adoeceu, se esse lugar não passar por uma reforma, né? E aí, eu fiquei um tanto com um tipo de remorso, porque eu fiz um shot bobo, cantando na loja do meu filho, dançando na loja do meu filho, bem na porta da loja na entrada. Porque eu sou assim, é mais ou menos, eu não queria provar que eu realmente faço isso. Eu não vejo necessidade de provar nada para ninguém. Principalmente porque depois que eu morrer, todo mundo vai saber quem de fato eu sou. Quem quiser saber quem de fato eu sou, que espere eu morrer, né? Mas, enfim. E eu publiquei esses shorts, eu publiquei lá no Twitter, eu cantando alto na loja, enquanto o meu filho fazia manutenção de celular. Eu dancei na porta da loja, porque o dia estava tão gostoso.
E o dia gostoso, estava me sentindo bem. É como se estivesse celebrando. Só que depois que eu fiz essas postagens e vi tanta reclamação e tanto discurso, não é de ódio, de pessoas sentindo ódio por questões da política, ou de alguma notícia que saiu. Eu fiquei procurando, sério, eu fiquei caçando se havia alguém que tivesse passado o dia que nem eu passei. Eu não fui para a loja ficar à toa, sabe? Eu fui lá trabalhar, então eu arrumei meu consultório, limpei. Eu não estou usando ele, mas ele fica sujo, né? Fui pegar umas capas lá de cabelo para lavar. Depois aproveitei e fui estudar um pouco, porque vai que aparece algum cliente para mim, não para hoje. Na loja do meu filho, tem uma sala, tipo de fundo, onde é o meu consultório. Atendo como terapeuta, psicanalista, analista, né? E como tarô oraculista, mas eu faço a terapia holística quando eu atuo como oraculista e faço também as aplicações de Reiki. Ali também eu vendo o meu artesanato. Eu fico ali esperando se vai aparecer alguém. Então eu aproveito e estudo, porque eu tenho que estudar o tempo todo. E enquanto eu estudava, a música ambiente estava alta e eu comecei a cantar, eu me empolguei. Eu tenho motivos para celebrar a vida. Eu tenho motivos para cantar, para ficar alegre, para sentir coisas boas. Afinal de contas, eu estou viva. Depois que eu publiquei o vídeo, eu fiquei meio com remorso, porque eu me deparei com um monte de gente reclamando de várias coisas que eu não entendo por quê. Por quê? Porque é essa predisposição de voltar ao foco sempre naquilo que machuca, naquilo que tortura, naquilo que não vai acrescentar. A cada um de nós é um universo único. Eu sou um universo, você é outro universo. E todos esses universos estão dentro de um outro universo. Meu universo, minha bolha, meu território, ele possui uma realidade. Fora dele são outras realidades, sejam as realidades pessoais das outras pessoas, sejam a realidade desse local onde nosso universo está, chamando sociedade. A sociedade está do jeito que está, a política está do jeito que está, ainda está tendo guerra. As placas, elas estão se movendo do lugar. O planeta, ele está
reagindo sutilmente para uma autorreciclagem, ninguém está nem aí para nada. Mas isso é uma realidade externa à minha realidade. E é isso que significa a frase: a realidade é você que cria. Absolutamente tudo é de dentro para fora. Eu produzo a minha realidade. Como? Através do modo como eu vejo as coisas, como eu interpreto as coisas, como eu recebo as coisas e como eu reajo a elas. Como eu me apego, me seguro aquilo, ou como eu deixo simplesmente passar. O mundo externo está desabando. Aonde tem um decreto que diz que a tua realidade pessoal tem que desabar também. Se o coletivo, se a tribo, se o grupo não tem nada para comemorar, você como indivíduo não tem também? Esse pensamento negativista, pessimista, down, que faz com que as pessoas fiquem o tempo todo com o nariz torcido, de bico, resmungando. Cria no próprio universo, na própria bolha, a materialização de tudo que você vibra, de tudo que você sente. Ou você abre o portão do seu mundo e deixa o caos da sociedade entrar no seu universo pessoal, ou você escancara o seu portão para que o caos da realidade da bolha de outras pessoas invada o seu mundo, ou você cria seu próprio mundo como? Reproduzindo o que está no externo, no interno. Shimada, ela tem mania de metáfora. Eu acho que a metáfora é um modo mais claro de cada um compreender de acordo com o que acredita, como interpreta e encara a realidade. Tudo que eu estou falando aqui é metáfora para ver se vocês conseguem captar o que eu estou falando, tentando falar. Tesla deixou uma frase que é uma das que eu carrego para a vida. Ele diz: se você quiser compreender o universo, pense a nível de energia, vibração e frequência. Eu estou fazendo um estudo sobre energia, vibração e frequência. É física quântica? É. Como eu tenho descalculia, eu vou criar uma teoria para física quântica, porque eu não tenho como transformar para a linguagem numérica. Talvez meu filho mais velho, que é um cientista nuclear, possa fazer isso algum dia.
Até lá, eu estou criando uma teoria quanto energia, vibração e frequência. E o quanto isso tem relação com instinto consciente e inconsciente. Tudo é de dentro para fora. O seu carro, ele não sai de dentro de você. Você não para o seu carro, né? Ele é algo externo. O dinheiro que está na tua carteira, ele é algo externo, ele vem de fora. Essas coisas que vêm de fora nunca vão te preencher. Nunca vão te dar um sentido de estar, de existir, de viver. O que está do lado de fora é tão perecível quanto a mente dessa casca desse animal que é por instinto. Tudo com prazo de validade. Mesmo que inconscientemente o inconsciente tenha uma consciência de que tudo que os nossos olhos alcançam vai em algum momento passar a captar. De alguma forma isso nos afeta. Eu não consegui encontrar no dia de hoje uma pessoa que estivesse bem, que estivesse com o amor lá em cima. Óbvio, a internet é apenas um refúgio. Nós vemos pessoas assim tão populares que se iludem achando que ai, como eu recebo atenção, como eu recebo elogio, ai, é tanto carinho a minha pessoa, de pessoas que estão na mesma situação, se refugiando na internet. Por quê? Porque no off não possuem uma relação sólida em família, não existe uma relação real com pessoas do convívio, com pessoas reais, vizinhos, parentes, pessoal da escola, da faculdade. Não possuem um bom relacionamento com o pessoal do trabalho. Por quê? Está falando isso, mãe? Porque elas ficam postando selfies. E quando o selfie não está trazendo aquilo que elas ilusoriamente acham que é um quentinho no coração, elas partem para o exibicionismo. Exibicionismo. Aí vai, mostra as bolas, né, do corpo inteiro e sensualiza. Daqui a pouco já está mostrando até o útero de tanta exposição. E os homens não ficam atrás. Não, eles não são tão exibicionistas a esse ponto. Eles se aproveitam do exibicionismo da mulher que está ali down, vazio.
hashtag chateado, depressivo, solitário. A ilusão, a simples ilusão de ser popular, mesmo que virtualmente, dá uma enganada, mas no off, você vê alguém tirando foto com amigos de trabalho, se você vê, põe fé nessa pessoa, ela é de verdade. Fotos com pessoas do trabalho, pessoas da faculdade, amigos, grupo de amigos, família, pessoas numa interação real no offline. Ai, eu não gosto de expor as pessoas. Mentira, gente, para. Tá na hora de a gente começar, sabe? A gente tá no século XXI. As pessoas estão mostrando a Kikita na rede social. Mostram até o furico por onde as fezes dela saem. Para que mentir então, se chegou nesse ponto? Fala a verdade descarada. E a verdade descarada é que a internet, principalmente as redes sociais, se tornaram um refúgio de gente sozinha, solitária. Se as exibicionistas são tão gostosas quanto elas querem que os outros digam para elas, uma validação constante, por que elas estão sozinhas? Porque se elas são tudo aquilo que elas estão mostrando, se elas são tudo aquilo que elas concordam quando recebem um elogio, o que está acontecendo com o homem que não apareceu nenhum ainda para pegar essa joia rara e colocar num pedestal? Não tem como as pessoas elas captarem as próprias contradições de que elas falam, como elas se comportam. Elas estão no transe. O transe é a criação de um personagem para mostrar para os outros, para ter alguma aprovação, para se sentir inserido num grupo. O transe é uma máscara que se veste. A vida está uma bagaceira, mas a pessoa está lá fingindo que está tudo bem. A vida é maravilhosa, nossa, não tem do que reclamar, mas no offline, se bobear, até chora no travesseiro em vez de dormir, tem sono. Como que é isso? Né? As pessoas expõem os corpos, o instinto, todo o impulso instintivo, seja homem ou mulher, expõe. E falar a verdade ainda é um tabu? Como que é isso? Falar a verdade ainda é um tabu, mas mostrar a porta dos fundos em close com todas as pregas não é. Eu não consigo entender isso. Eu só consigo entender que é por isso que as pessoas têm tanto para reclamar. Elas não conseguem ver o sentido da vida. E não precisa de nenhum sábio guru para dar essa resposta. Bastava apenas viver. E se você perguntar para uma pessoa o que é viver, será que ela vai saber responder?
eu fiquei com remorso porque eu subi um vídeo onde eu estava cantando diante dos meus filhos. Tinha acabado de sair uma cliente e ela me viu cantar. Eu dancei diante dos meus filhos, como eu sempre fiz a vida toda. Eu dancei na porta da loja. Por que eu faço isso? Às vezes eu estou no corredor do supermercado. Se tocarem uma música legal. Desculpa, desculpa, senhor. Se tocarem uma música legal no corredor do supermercado, eu danço. Uma vez o meu ex-marido saiu de perto me esmagando, falando assim: eu vou fingir que eu não te conheço. Ele se incomodou que eu fiz isso. E eu senti que muitas pessoas se incomodaram em eu gravar e mostrar que eu faço isso de verdade. Não é papo furado. Não é uma historinha fake para ter a aprovação dos outros para parecer legal nem nada. Não, eu faço isso mesmo. Porque eu vejo sentido na vida. Eu gosto de viver. Eu vivi uma vida com risco de morte súbita por causa da epilepsia. Acho que vai fazer 3 anos apenas, não, fazem 2 anos apenas, que até que enfim conseguiu-se a combinação de medicações para que eu não tivesse mais convulsão, nenhum tipo de crise, só há 2 anos. Eu tenho diagnóstico de epilepsia desde os 16. Dos 16 aos 51, eu vivi tendo crises epiléticas, convulsões dentro de crises de pânico. Toda vez que eu voltava de uma crise era horrível. O portador de epilepsia após uma crise, além da exaustão da crise, ele chora. Não é algo bonito de se ver. A gente tem vergonha, as pessoas são preconceituosas. A gente tem que aprender ao longo da vida a travar aquele botão do Lola-se, porque é esperar demais das pessoas que elas compreendam uma doença que não tem cura. Não tem cura. Eu faço um tratamento que é contínuo. Eu faço uso de medicações continuamente. Houve uma frase que meu ex-marido falou para mim, pelo menos uma frase, em quase 30 anos de casamento, ele disse que eu levei para a vida. Mexeu muito comigo. Eu estava contando as várias coisas que eu queria realizar durante a vida, que eu ainda tinha. E ele me falou: você precisa de um diagnóstico de câncer para resolver fazer tudo que você quer? Graças ao Supremo,
Eu não tenho câncer. Mas ter epilepsia não é menos grave. Eu nunca contei para os meus médicos, por exemplo, que eu já tive crises de durarem meia hora. Quando o máximo que uma crise pode durar é 5 minutos. De 3 a 5 minutos. Se passar disso, tem que correr para o pronto-socorro. Eu cheguei a ter crises de meia hora, uma atrás da outra. Ninguém se ligava de que eu tinha que ir para o pronto-socorro. Estavam tão acostumados com aquela coisa de é só esperar que vai passar e ela volta. Acordar é uma bênção para mim. Saber que eu vou ter mais um dia. Muita gente acha que eu tenho insônia. Vai dar 4 horas da madrugada. Eu tô com sono. E muita gente acha que eu tenho insônia. Eu não tenho. Eu não quero dormir. Eu não quero dormir porque eu quero fazer as coisas que eu tenho vontade de fazer. Como eu vou, né, já que nós estamos falando de verdade, de século XXI, vamos assumir tudo, né? Eu vou acender um cigarro para mim não chorar, porque eu posso chorar. E o que é fumar um cigarro normal num momento da existência humana onde as pessoas ficam mostrando o que elas colocam dentro da vagina, não é verdade? Nada. A humanidade já teve uma época, períodos, né, horrendos. A violência parece que ela estava em todo lugar. E olha que essa violência, ela vinha de homens que eram considerados civilizados. Hoje em dia, pode aparecer nu, até se masturbando em rede social, enfiando objetos, assim. Aí não é à toa que eu recebo tanto e-mail de mulheres desabafando porque foram traídas. Porque os homens, eles não conseguem controlar a mangueira deles. Eles não têm essa capacidade. Eles pousam de machões de valentes, de fantásticos, né? Não. Porque quem manda é a torneira deles. Aquela coisa que chega até ser fio, né? Um trem de 2 bolas.
aquilo é como se fosse qual é o nome daquele bicho? Não lembro. Um parasita que grudou ali na virilha do homem. Aquele parasita é que manda na vida dele, que direciona os passos dele, as ações dele, os pensamentos, os sentimentos dele. Porque ele mesmo, a consciência dele, o cérebro dele, sei lá, o senso moral, se é que tem, não é apto a dominar o próprio falo, né? Mas fumar, enquanto eu estou gravando um vídeo, é errado. Enfim, hipocrisia, pura hipocrisia, total hipocrisia. E aí eu fiquei com remorso, porque eu postei um vídeo cantando, dançando, como eu faço todo dia em qualquer lugar, mostrando que eu sou uma pessoa real, que eu não sou um personagem, que eu não conto história fiada, que eu sou mesmo essa coisa estranha. Acho que depois que eu fizer o vídeo, publicar o vídeo eu vou ficar com remorso, porque eu assumidamente fumei um cigarro na frente de todo mundo. E aí, de repente, eu tô pensando, será que eu ficaria com remorso se eu tirasse a blusa aqui? Eu jamais faria isso. Eu sou conservadora? Não. Também não sou santa, nada santa. Eu tenho valores, eu tenho amor próprio, eu tenho minha estima lá em cima. Eu não fui achada no lixo, eu fui muito bem criada pelos meus pais. Eu tenho senso, noção, educação, respeito. É um conjunto de coisas que me impedem de fazer um papel tão ridículo assim ou adquirir, desenvolver uma patologia tão lamentável quanto o exibicionismo. Eu não estou falando das meninas que trabalham com private e OnlyFans, né? Isso é um trabalho que elas fazem. Elas têm um perfil ali com aviso de imagem sensível, olha quem quer. Isso não é exibicionismo, é diferente. Elas trabalham por corpo, elas têm que mostrar o corpo. E essas moças, elas cobram. Elas não estão ali esperando a aprovação de ninguém, não. Elas estão mostrando o trabalho delas, que eu acho muito digno e até melhor do que elas ficarem nas esquinas da vida aí, sujeitas a tudo que é tipo de perigo e doença. Mas e aquelas que se dizem casadas? Ainda assumem o perfil que é casado. Tem homem que não se importa de ser chamado de corno e ainda mostra a esposa que tem um perfil que se mostra nua. É claro que as pessoas vão ficar reclamando o dia inteiro e vão ter o que reclamar. Porque se você quer entender
os mistérios do universo, pense a nível de energia, vibração e frequência. Vocês querem saber qual é a vibração e a frequência do instinto? Qual frequência o instinto consegue alcançar? Ela é tão baixa, que esse lugar tão baixo é onde vivem as sombras, é onde vivem seres repugnantes. Para vocês terem ideia, as religiões que lidam com entidades, por exemplo, não trabalham com elas. Não. Ninguém quer esses seres. Os seres da baixa frequência são atraídos pelas baixas vibrações e o instinto é que vibra baixo. Baixo. Que se for para algum lugar pode banhar chão. Que você vibra, você atrai. É de dentro para fora. A vibração é isso. Através do que você fala, através dos seus movimentos, através do que você sente, do que você pensa, de dentro para fora. Vibração. Quando você vibra, a direção é como um girassol se voltando para o chão. A vibração procura o cosmos, os lugares mais altos. Se a tua vibração for baixa, não é nem aquele lugarzinho onde constantemente tem uma briga danada, os principados, onde as hostes espirituais da maldade é abaixo disso. São seres que eles se alimentam até do mau cheiro da pessoa. São seres que gostam de corpos em decomposição. Eles circulam em cemitérios. Vocês acham que os obsessores são cruéis? A coisa pior que obsessor. Toda vez que você vibra ruim, vibra baixo, é você que está manifestando, você atrai isso. Ah, mas que papo é esse de atrai? A energia, estuda a energia. Se você não consegue entender essa energia que existe em nós, da centelha, que vibra, que flui de nós, estuda outra energia como uma metáfora para conseguir ter uma base de entendimento. Não é possível que no mundo tão incrível desse, com tantos milagres constantes, com passarinho cantando, com flores, árvores, plantinhas lindas,
com animais fofos, com seus pets aí, com chuva, com frio, com sol, com arco-íris, com vento, e poder interagir de várias formas com tudo isso, através de sentir, reclamar, é o ato mais frequente durante um dia, de várias e várias pessoas. Eu me pergunto se elas se sentem gratas por alguma coisa. Porque tenho que agradecer o dia inteiro. Até mesmo aquela besteirinha gostosa que você comeu, todo mundo fala que não pode que engorda, mas aquilo te deu um prazer. É isso o motivo de agradecer. A capacidade de sentir o prazer oral, o sabor, o paladar, os cheiros, os sons, tudo isso é tático. Não tem que reclamar. Eu aprendi ainda na adolescência, para encerrar aqui, que eu já passei da 1 hora, desculpa. Eu tinha uma amiga que ela era deficiente auditiva. Ela era muda porque ela era surda, ela nasceu surda. Então, ela me ensinou algumas expressões da linguagem de Libras, porque a gente gostava de se comunicar. E eu observei algo muito interessante. Ela não vir e não poder falar por conta disso, não tirava o desejo dela de aprender a falar. Tanto é que, com muito esforço, eu pude ver ela começar a falar algumas palavras. Isso foi possível porque ela sentia, ela usava a visão, ela sentia, ela usava a percepção. Então, a partir disso, eu comecei a observar outros deficientes, de qual deficiência fosse. Eles se superam. Independente da deficiência, a falta ou da audição ou da visão. Eu tive um cunhado, por exemplo, que era cego. Além de cego, ele era genial, um superdotado, altas habilidades. Ele ficou cego por causa de uma leucemia. Ele tinha uma noção da realidade. Mas imagine você perder a visão e ter que reaprender a viver no mundo que você um dia conheceu. Faz uma experiência, venda seus olhos e tenta passar um dia inteiro vendado. Foi assim para ele. Ele montou um estúdio de som na casa dele. Depois ele transformou esse estúdio numa sala onde ele dava aula pela internet para cegos.
ele usava a voz para usar o computador. Um dia eu fui visitar ele estava montando uma loja. Ele não enxergava e ele estava decorando a loja, ele estava montando uma loja de roupa. E ele assim, ele foi se adaptando ao mundo. E o cara, ele já era um gênio. E parece que a mente dele se expandiu ainda mais. Todo deficiente, ele vai além. Ele vai ter um além que eu acho que se ele não tivesse aquela deficiência, ele jamais chegaria tão longe. É só para pensar, só para refletir. Me fala se não há o que agradecer o tempo todo. Me fala. Mas já vai. Minha filha está chamando para dormir. Eu sou grata a Lupita também. A Lupita foi uma indicação médica para que eu treinasse um cão guia, né? E ela se tornou mais que isso para mim. Ela me avisa que eu tenho que tomar minha medicação, que eu tenho que dormir, que eu tenho que comer. E assim ela se tornou minha filhota, minha amiga, minha parceirinha. O que você está reclamando? Toda vez que você reclama do mundo externo, você atrai o seu interno. Tua vida não vai para frente desse jeito. As coisas não melhoram desse jeito. Porque você está buscando lá no externo um material com o qual você vai criar a sua realidade. Que você absorveu de fora, uma hora você vai fluir. E tudo é de dentro para fora. Vamos pensar junto nisso? Vamos falar sobre isso mais vezes? Eu vou pensar muito sobre isso. Porque agora eu tô com mais motivos para cantar, para dançar e para ser grata. Beijos nessa alma preciosa que você está.